uma terra marcada por tradições, fé e história, nasceu um movimento que mudaria o destino de muitas vidas. É a história dos 90 anos da Assembleia de Deus em Goiânia, a história de um avivamento. Goiânia, conhecida por sua religiosidade tradicional, foi surpreendida por uma nova mensagem simples, mas cheia de poder. Uma mensagem trazida por homens e mulheres comuns, movidos apenas pela fé e pela chama do Espírito Santo. O ano era 1935. O irmão José Diolino, recém-decidido por Cristo, enfrentou a dor da rejeição ao ser expulso de sua própria casa, na cidade do Recife. Refugiado em Goiânia, na residência do seu tio José Ribeiro, não deixou que a perseguição apagasse sua fé. Pelo contrário, diante da porta de sua casa, ergueu sua voz em cultos simples, mas cheios de vida, onde famílias inteiras se entregaram a Jesus. Com o passar do tempo, o fogo do evangelho se espalhou e mais pessoas foram alcançadas. Logo, nasceu a necessidade de um lugar para congregar. Com dedicação, sacrifício e fé, um terreno foi adquirido na Rua Nova. Ali, com mãos calejadas e corações cheios de esperança, começou a ser erguido o primeiro templo da Assembleia de Deus em Goiânia. Na Rua Nova era os cultos funcionavam, porque era gente para lá, gente para cá, né? Era um avivamento ali na Rua Nova. Só veio melhorar uma coisinha depois que a igreja saiu para a Rua das Quintas. Aí voltei e disse, agora eu vou para a Assembleia. E fui para a banda de fora olhar pela janela. Fica naquela rua, a rua que vai sair na Estrada Nova. Aí eu olhei pela janela, fiquei um tempo ali passando. Depois eu fui diretamente e me entreguei para Jesus. O tio de irmã Ramo era casado com a irmã Zolide, irmã Manuel. Aí ela era da campanha, aí ela foi lá com a minha tia, aí ela perguntou se eu queria ser crente. Aí eu cheguei e disse, quero. Aí aceitei. Aí fizeram a congregação lá na usina. Botaram abaixo a casa de irmão Adão e fizeram a congregaçãozinha. E telha, tudinho, direitinho. Não como a hoje, né? Que hoje é outra coisa. Mas melhorou muito, porque era piso de barro. Aí quando fez a congregação, botaram cimento, acho que ficou muito bom para a gente ir para o outro. A cada tijolo assentado, a cada oração feita, crescia também a chama que Deus havia acendido naquele lugar. O templo, ainda pequeno, foi palco de lágrimas, conversões, curas e libertações. Tinha um camarada que pedia, ficava sentado na rua, assim na calçada, para o povo dar esmola a ele. Aí ele era paralítico. Aí um dia ele se entregou para Jesus e começou a andar. E foi uma aglomeração medonha, um avivamento medonho do povo. O admirou porque ele pedia esmola, ficava sentado. Aí se entregou para Jesus, ele se entregou para Jesus e começou a andar. Aí foi uma admiração, né? Aí eu digo, eu vou ficar aqui na porta para ver a usina moer. Aí, quando eu dei fé, lá vem doutor Jário. Aí ele veio chamar a gente para fazer a oração para a usina moer. Eu disse assim, Esther, que era a irmã minha, Esther, doutor Jário falou para a gente orar porque ele foi chamar um padre por aqui, não tinha nem padre em Goiânia, nem em Condado, nem Nazaré. Eu digo, e ele disse que a gente orasse aqui para a usina moer. Começou, o Mané de França chegou lá, né, com paletó e gravata, aí ele disse, vamos cantar um hino. Aí a gente cantemos um hino. Aí ele
Depois do hino, aí ele disse, agora vamos fazer a leitura. Foi uma coisa que eu digo, mas era para eu ter notado, e essa usina que quebrava para medonho, essa usina foi a maior moagem que ela fez. O evangelho nesta cidade sofreu inúmeras dificuldades. Passaram-se os anos e os irmãos congregavam-se na Rua Nova, onde ali foi fundado no ano de 1942 o Coral Remidos de Sião. E no ano de 1943 foi inaugurado o primeiro círculo de oração. Tinha o desejo de trabalhar no coral, mas eu ficava assim, de talvez o irmão não me aceite. Quando foi um dia, eu orei e fui para a comissão. Fui para a comissão e fiquei lá orando, dizendo a Jesus, Jesus, se é da tua vontade que eu trabalhe no coral, tu manda o irmão me convidar. E quando ele ia saindo, ele me chamou. Aí eu fui lá e disse, irmão, tem desejo de trabalhar no coral? Esse tem, irmão, tem o maior desejo. Então, a partir de agora, você vai ficar trabalhando no coral. Eu fiquei trabalhando no coral. Trabalhei 18 anos no coral. Eu combinei com a minha filha, com Marilene. Eu disse, olha, Marilene, eu tenho desejo, e a irmã Esté me convidou, arrumou a igreja, aí colocou ela como dirigente do ciclo de oração. Aí ela me convidou. Eu disse, ó, irmã Esté, ore, eu tenho desejo de fazer parte, mas eu tenho minha neta, Marlene, né? São Verne na igreja, ela anda muito para a igreja, as irmãs vêm ela gosta muito de ir. Aí eu disse, eu falei com ela, só Marlene, vamos combinar assim. A irmã me chamou e eu tenho o desejo de fazer parte do ciclo de oração. Aí uma semana você vai, outra semana eu vou. Fui dirigente, fui vice-dirigente, fui dirigente de criança, ciclo infantil de criança. Jesus batizava com o Espírito Santo, curava, fazia grandes coisas. Teve um dia que eu disse, Jesus, eu estava aperreada. Jesus, um problema tão difícil. Eu quero que tu batize com o Espírito Santo lá no trabalho. Pelo menos 2 pessoas. Deus fez um avivamento no trabalho tão grande. Batizou criança, batizou porteiro. Ciclo de oração, tem porteiro, não tem? Batizou o porteiro. Deus fez tudo, depende de que você quiser provar Deus. A data que eu entrei no industrial para trabalhar, eu entrei no coral. Aí fazia pouco tempo que eu estava trabalhando, aí eu ia para a escola dominical, levava meus meninos todo domingo. Aí irmão João Pereira me chamou para entrar no coral. Eu disse, irmão João, não posso, eu trabalho lá às 7 horas da noite, aí fica muito corrido para mim. Ele disse, não, mas a senhora vem, aí eu dou 15 minutos de tolerância a quem trabalha. Mas venha. Eu disse, vou não, João, vou não. Eu não quero chegar atrasado. Ele disse, não, mas pode vir. Aí ele me chamou umas 3 vezes, eu aceitei. Aí eu vou entrar no coral. Aí entrei no coral. Entrei em coral em 82. Com o tempo, pastores dedicados assumiram a missão de conduzir a igreja. Cada um deixou sua marca, sempre edificando sobre o mesmo fundamento, Jesus Cristo. Os desafios foram muitos, mas maiores foram as vitórias concedidas pelo Senhor. A qualidade do pastor Zé Severino era um homem bom, doutrinador, seguro. Ele era a menina dos olhos do pastor presidente, o pastor Zé Amaro. E ele veio aqui para inaugurar a igreja em 1961. É isso que eu tenho a dizer. O pastor era um amigo mesmo. Amigo não só meu, mas da igreja. Quando ele olhava porque o irmão não vinha uma semana, ele mandava a irmã Toninha, que era chefe da comissão, visitá-lo. Ou mesmo ele ia saber porque o irmão não foi ou a irmã não foi para a igreja. Era assim, ele tinha um cuidado, um zelo.
As dificuldades de servir a Jesus sempre surgiram, mas com a fé inabalável em Deus foi possível vencer. Quantas vezes eu amanhecia o dia e dizia: Deus, e a oração de manhã, eu vou para a oração, mas eu preciso de tanta coisa. Me dê uma palavra lá inspirada pelo teu Santo Espírito. Você sempre pede, né? Uma palavra a Deus. Só tem que correr para Ele. E Deus é aquele que nos dá. E quando Ele ama a gente, viu, rapaz, Ele aperta mesmo a gente, viu? Para ver a nossa atitude qual é. Tem hora que você fica que não sabe nem por onde entra, nem por onde, né? Tanta coisa na sua vida que você tem ao momento de eu dizer assim, vai terminar eu deixando até de segredo, com tanta coisa. Me dê força, me dê graça, aumenta a minha fé, a minha confiança. Você já viu uma oração dessa? Eu estou apertada aqui. Deus tem misericórdia de mim, eu sou sua serva. Em outubro de 1961, foi inaugurado o novo Templo Matriz na Rua das Quintas, construção iniciada pelo presbítero Moisés Lucena. Nesta inauguração, foi nomeado para assumir a direção da igreja o pastor José Severino de Oliveira, que pastoreou essa igreja por 19 anos, sendo substituído no ano de 1980 pelo pastor Pedro Lins de Souza, que exerceu um brilhante trabalho, período em que a igreja pôde desfrutar de ensinamentos que têm sido aplicados e lembrados até os dias de hoje. A inauguração da igreja foi justamente, começou pelo pastor José Severino. Aí depois veio, quando ele saiu daqui, que foi para Recife, aí veio esse pastor Pedro Lins, né? Pedro Lins. Aí Pedro Lins foi quem inaugurou o templo lá da Usina Maravilha, né? Eu lembro, no tempo de pastor Pedro Lins, teve um congresso, a quadra não coube, que veio de Itacaiana, foi do céu. Ali na igreja, quando tinha os congressos, não cabia, era uma igreja nova, via a hora cair. Eram os irmãos subindo para descer, aquele jovem, aquele povo, Jesus batizando, Jesus menina, era muito lindo os trabalhos. Meu Deus, que coisa linda. Eu digo, Jesus, eu não acredito, eu acho que eu estou perto do céu. Foi no poder da oração que muralhas espirituais foram derrubadas. Foi através do louvor e da adoração que corações foram quebrantados diante da presença de Deus. Na porta do hospital, Oswaldo Cruz, olhei para o céu e disse: se meu filho ficar bom, eu vou ser um crente. Num dia, nenhuma nuvem para testemunha. 2 horas da madrugada, paramos em Olinda, compramos o meu filho o que comia. Já era assim, não comia nada. A gente veio, eu comprei 200 gramas de bolacha e ele comeu. Não comprei remédio nem nada e Deus curou o meu filho. Eu aceitei o evangelho e até hoje, graças a Deus, Deus tem me servido bem. Quantas vezes eu saía daqui para a usina Santa Teresa, ciclo de oração, chegava lá, estava aquele movimento. Vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Irmã Teresa, ainda vou orar. Para Jesus batizar com o Espírito Santo. E uma vez eu disse assim, tanto da irmã, toda vez que eu chego aqui, a irmã ia me aproveitando. O Senhor me repreendeu duramente, disse, o trabalho é meu, você faz como eu quero, onde eu quero. Cada pastor, cada dirigente, cada irmão e irmã deixou uma marca nessa trajetória. Os desafios foram muitos, mas maiores foram as vitórias concedidas pelo grande mestre. Essas experiências, quando eu vivia na usina, eu tive umas duas, né? Uma foi que
eu fui batizado com o Espírito Santo e outro foi que Jesus também me curou. No momento que eu recebi essa bênção dada por Deus, pelo Filho, né? Eu não tive nem condição de orar. Eu só falava glória a Jesus e glória a Deus. Era a palavra que vinha na minha boca, só essa. Eu senti aquela mão dentro de mim, assim, olha. Quando ele tirou aquela enfermidade, aí eu senti na hora. Eu fiquei tão alegre que eu não pude nem me expressar na hora, né? Só eu que eu dizia era essa palavra, glória a Deus. No ano de 1994, assumiu a direção da igreja em Goiânia o pastor Diomedes Vieira do Nascimento e a obra continuou crescendo. Houve o desmembramento das congregações, hoje filiais, Tejucupapo, Condado e Itambé. O pastor Diomedes foi um pastor muito compreensível, muito me ajudou. Na época a minha filha adoeceu, o Marta teve muito doente, quase morre, viu? E ele foi uma pessoa, para mim, foi uma pessoa ótima. Nunca se negou de nada, mandava o carro da igreja levar minha filha quando precisava. Ele me ajudou muito, o pastor Diomedes, marcou muito a minha vida. No ano de 2003, já na gestão e liderança do pastor-presidente Ailton José Alves, que sob a direção do Espírito Santo tem conduzido a igreja com visão, firmeza e zelo pela palavra de Deus, a igreja em Goiânia recebe um novo pastor, pastor Severino Alves de Almeida, que deu continuidade a esse trabalho e teve a sua gestão marcada pelo amor às almas, pelo incentivo ao evangelismo, pela valorização da oração e adoração a Deus. O pastor Almeida, para o pastor Gilson, ele foi um pai, mais do que todos os pais, porque ele sempre chamava Gilson para conversar, para orientar e para falar as coisas certas, né, as coisas de Jesus e parar com ele. Que ele sabia, ele quando começou a conhecer ele, né? E sabia que Deus já tinha falado para eles que eles iam para a missão. E ele continuou. Menina, quando Jesus fechou a porta, Jesus foi dizer a ele riu, deu uma risada. Não se preocupe. Foi o tempo de Deus. Você vai trabalhar agora para Jesus. Aí Jesus ficou, meu Deus, como vai ser? E ali foi cumprido mesmo. Quando chegou o dia, Deus fez lindo, né? E ele continua fazendo, trabalhando, né? Para Jesus. Porque Deus, quando ele fala, quando ele diz, se cumpre. A igreja cresceu. Congregações surgiram nos bairros e comunidades. O número de membros aumentava, mas acima dos números, crescia também a paixão por Jesus e a chama missionária de alcançar os perdidos. Após 5 anos, o pastor Almeida se despede de Goiânia, ficando o pastor Manuel Anísio da Silva com a responsabilidade de conduzir este rebanho. Todos os pastores citados até aqui deixaram marcas de amor e cuidado pela Igreja do Senhor. O mais amoroso, a igreja, foi pastor Pedulino, pastor Diomedes e pastor Almeida, pastor Manuel Anísio também. Pense nos pastores amorosos, viu? Em 18 de dezembro de 2008, o pastor Manuel Anísio recebeu das mãos do pastor-presidente Ailton José Alves a direção desta igreja, tendo como um dos grandes desafios a continuação da construção do novo Templo Matriz. Em 98,
Eu já era evangelista da igreja, morava e cooperava na cidade de Vicência, e Deus me deu uma visão. Eu dentro da igreja de Goiânia, ministrando para a igreja de Goiânia, e era um assunto de família. E eu me acordei com aquela imagem da igreja de Goiânia. E a palavra de Deus foi: aqui estarás um dia. Cooperar em Goiânia era algo assim desafiador. Porque em 2001 eu fui cooperar em Itajucupapo, 2006 fiquei até dezembro, e em janeiro de 2007 eu fui para Garanhuns, onde fiquei em 2007 e 2008. E chegar em Goiânia, que era uma igreja que se juntasse Itajucupapo e Garanhuns, era ainda menor do que Goiânia. E foi realmente desafiador. Depois eu estava substituindo um dos homens mais conceituados do estado de Pernambuco, que tinha servido na presidência da convenção e da igreja em Recife, a igreja no estado, por mais de 20 anos. Só que em outubro do ano anterior, 2008, quando foi anunciada a mudança, as transferências, eu orei intensamente a Deus e demonstrando a minha preocupação, dizendo-lhe que seria um grande desafio para mim e que eu me sentia sem condições. Foi quando ele me disse que eu fosse, ele me ajudaria, me daria uma nova ferramenta de trabalho e que faria o trabalho crescer. Deus continuou com as suas mãos estendidas e a obra não parou de crescer. Descansei o coração e fui entusiasmado, feliz da vida, consciente de que Deus iria abençoar. Chegando, encontramos a igreja, evidentemente que sentindo, porque perdeu um pastor que ela amava e que a igreja sabia que era amada por aquele pastor, bem cuidada, mas com muita humildade, com muito temor a Deus, comecei a fazer um trabalho que Deus tinha me dirigido a fazer. Momentos inesquecíveis foram vividos pela Assembleia de Deus em Goiânia. Cultos marcados pela presença de Deus, congressos de jovens, círculos de oração fervorosos, batismos nas águas, festividades cheias de louvor e celebrações que ficaram gravadas na memória de todos. No lado espiritual, a gente pôde experimentar bons congressos de jovens, de mulheres, de adolescentes, que antes eram juntos, jovens e adolescentes, mas nos veio a ideia de separar, fazer o congresso de adolescentes e o congresso de jovens, criar as uniões de adolescentes. Foi nesse período onde a gente criou o PROAT, estabeleceu o PROAT, porque ainda não estava em andamento, não tinha sido possível colocar em prática, e Deus nos deu essa oportunidade de fazer isso. Eu não posso esquecer a igreja em Goiânia. Foi muito boa para mim, para minha família, e eu tive uma oportunidade dada por Deus de estar naquela igreja. As saudades inesquecíveis, meu filho, os momentos maravilhosos que Deus nos proporcionou naquela igreja. É satisfatório. E ver o crescimento da igreja posterior com o pastor Anísio, hoje com o pastor Joab, isso é gratificante. Muito bom, muito bom, muito bom. Seguindo a orientação de Deus, o pastor-presidente Ailton José Alves deu posse em dezembro de 2011 a um novo pastor para conduzir este rebanho e para dar continuidade à sua obra. A Igreja do Senhor dá as mãos para receber o pastor Anísio Francisco da Silva, que ao longo de 8 anos e meio trabalhou incansavelmente na obra do Senhor, onde a igreja viveu verdadeiros marcos espirituais que testemunham que Deus sempre esteve presente nesta caminhada. Todos estão aqui presentes e é grande a nossa alegria, é grande a nossa esperança. Nunca devemos ficar perturbados, confundidos, porque a palavra de Deus é fiel, é verdadeira. Pode passar esse céu que nós olhamos e vimos daqui, pode passar o céu e a terra, mas a sua palavra não passa. No ano de 2020, durante a pandemia de Covid-19, Deus preparou para a sua obra, através do pastor-presidente Ailton José Alves, um novo pastor, para dar continuidade ao trabalho do Senhor. Foi então que no dia 22 de junho de 2020, foi apresentado à igreja em Goiânia o pastor Joab Fortunato dos Santos, que tomou posse como novo pastor da filial.
Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, com alegria que estamos aqui reunidos e nos dirigimos a toda a igreja, mostrando um pouco do que foi estar em Goiânia, assumindo a igreja em plena pandemia, em 2020, onde ao chegarmos aqui nos deparamos com as limitações, principalmente no dia da posse. Poucos irmãos na igreja, né? Só alguns presbíteros, obreiros, muito restrito. E para nós foi um desafio muito grande, até porque não conhecíamos os irmãos, não pudemos chegar nas casas, nas residências, tendo em vista das limitações e restrições que foram impostas. Mas, graças a Deus, vencemos, superamos aquela fase tão difícil que foi a pandemia e, pela graça de Deus, estamos aqui. A igreja em Goiânia, eu não esperava, né? Deus nos havia falado, através de uma mensagem profética, de que em plena pandemia, quando tivemos uma visita na nossa casa, de que Deus estaria nos levando para um outro lugar e que este lugar havia uma igreja que estava esperando, né? E para mim foi assim, quando o nosso pastor nos convidou, eu fiquei um pouco temeroso, não resta dúvida, porque foi a primeira filial, né, em que assumimos aqui e, em decorrência disso, entender de que estava substituindo o meu pastor, né, pastor Anísio Francisco, entendendo de que era uma grande responsabilidade, não só ele, como a história da igreja aqui em Goiânia. Grandes homens de Deus que passaram por aqui desde o início da igreja, e eu estava agora em uma igreja que tinha um marco, né, de homens de Deus, e que eu estava chegando para dar continuação ao que eles deixaram, né? Durante a pandemia, muitos foram os desafios por conta das proibições dos cultos presenciais. Foi aí que um novo momento começou a surgir em Goiânia. Passamos a cultuar com os irmãos, houve as lives, né? Foram aqueles desafios, e a gente na igreja com os irmãos, improvisando tudo, né? Mas os irmãos passaram a cultuar e nós tivemos uma boa visualização dos cultos, das lives em que estávamos fazendo, usando os obreiros, cantores, e graças a Deus superamos esse desafio, né? Que foi uma experiência para todos nós, que nos despertou a realizar trabalhos que até então a igreja não tinha, principalmente com a transmissão do culto, não é? Via internet, e graças a Deus que isso foi uma porta aberta também para a igreja, e graças a Deus os trabalhos foram feitos para a glória do nome de Jesus. Novos templos foram erguidos, ministérios foram formados e vidas continuam sendo alcançadas. A igreja cresceu em número, em templos e em congregações, mas, acima de tudo, cresceu em fé, em adoração e em amor por Jesus. Olha, a igreja em Goiânia, não é? Dos 5 anos que eu estou aqui, desde o dia 23 de junho de 2020 até hoje, nós temos visto o crescimento, não é? Não temos como dimensionar a forma como que a igreja tem desenvolvido durante esses 5 anos, né? Até porque temos feito várias reformas, eu creio que em número de quase 15 templos, esses 5 anos tem sido de bênção. E uma experiência nova para mim, não é? A liderança do pastor Joabe é marcada pelo amor às almas, pelo incentivo ao evangelismo, oração e sobre preservar a sã doutrina, que trouxe um tempo de crescimento, unidade e renovação para toda a obra em Goiânia, que é parte viva desse grande mover. A essência do evangelho, a gente sabe que, além, como nosso pastor Ailton, nossos pastores que passaram, ensinam, não é? Que toda boa doutrina
gera os bons costumes. E a Igreja do Senhor Jesus, da Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, ela prima pela doutrina da Palavra de Deus e pelos bons costumes que a identifica como a igreja que tem princípios, que preserva a simplicidade, a modéstia. E graças a Deus que, além dessa boa doutrina que a igreja tem ensinado, os bons costumes que ela preserva ao longo desses anos, não é? E a nossa... esse é um legado que os nossos pais deixaram e que a gente temos que dar continuação. Para mim é um privilégio fazer parte de 90 anos da igreja. Representa muita coisa, a minha vida inteira. Servindo a Jesus, estou com 85 anos e faz 58 anos que sirvo a Jesus. Para mim é um privilégio fazer parte dessa história. Agradeço ao Deus Eterno e Todo-Poderoso por ter cooperado com a Igreja do Senhor Jesus Cristo na cidade de Goiânia. E hoje está sendo comemorados 90 anos de atividade naquele município. Gratidão ao meu bom e eterno Deus. A Igreja do Senhor Jesus Cristo. Parabenizo o pastor Joabe, o ministério, a igreja de forma geral, por estar vivenciando esse momento. Levanto minhas mãos para os céus e digo: eu faço parte dessa história com a bênção de Deus. Hoje, passados 90 anos, olhamos para trás com gratidão e para frente com esperança. O pequeno culto iniciado na porta de uma casa se transformou em uma grande obra, que segue firme, sustentada pela graça de Deus. A obra do Senhor tem crescido de maneira exponencial, fruto do trabalho e empenho de muitos que sofreram perseguições e lutas, mas não desistiram de proclamar a esta cidade o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Hoje, a Assembleia de Deus em Goiânia conta com um templo matriz e 45 congregações, 67 presbíteros, 106 diáconos e 238 auxiliares e mais de 8.000 membros. Salmo 126 e o verso 6, ele diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, não é? Esse é o tema. Sabemos de que há muitos servos de Deus que colocaram lá crentes anônimos, que talvez os irmãos não saibam, não tenham conhecimento, mas eles puderam cooperar com a obra de Deus, ver o crescimento. E alguns que estão em vida aqui, que seus pais participaram, né, e que já estão também já com a idade avançada, mas que feliz por ver o que Deus fez, não é? O que Deus fez aqui na igreja, na cidade de Goiânia. Os desafios foram muitos, eles enfrentaram muitos embates, mas a obra é de Deus. E cada um deles faz uma coisa para a obra de Deus. 90 anos depois, a Assembleia de Deus em Goiânia se ergue como um testemunho vivo das palavras do salmista. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Essa igreja está edificada em nosso Senhor Jesus Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, 90 anos cheios do poder de Deus. Assembleia de Deus, desta família eu também sou. Até aqui o Senhor nos ajudou.